Pronto, perfeito. Então, a gente está na nossa segunda aula, né? Segunda aula, terceiro encontro, né? E hoje, como eu falei, é conteúdo dinâmico, tá? Aí vocês podem até estranhar um pouquinho o que é conteúdo dinâmico, né? E aí na aula a gente vai ver o que é o que eu chamo de conteúdo dinâmico, tá? Então, bora lá. Só revisando um pouquinho, né, rapidamente, que a gente falou na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre lógica de texto, né, estrutura de parágrafo, questão de hipóteses, né, questão de variáveis, falamos de ferramentas estratégicas, né, como a questão do foco, né, de você estruturar bem um parágrafo, o que é um topic sentence, né. Falamos também um pouquinho de Salame Science, né, que é para a gente evitar isso daí, né. E no LaTeX a gente falou um pouquinho sobre estrutura de parágrafo, né, como é que funciona, espaçamento de linhas, né, margens e tamanhos de fonte, né. Então, isso daí a gente falou tudo, né, na semana passada, inclusive nos textos, né, que alguns fizeram, colocaram, alteraram a fonte, né, alteraram o parágrafo, né, muito, muito bom. Então, começaram a se arriscar aí no LaTeX e testar alguns comandos, tá? A ideia é essa, tá, pessoal? Então, nas atividades que eu vou pedindo para vocês, são poucas as coisas que eu coloco como obrigatório, né? Mas essa questão de estilo e tudo mais, vocês podem ficar à vontade de testar, treinar mesmo o LaTeX. A ideia é essa, das atividades, tá? Antigamente, só abrindo parênteses, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas na época que a gente estudava ensino médio, ensino fundamental, quase toda aula tinha um exercício, né? Quase toda aula um exercício. Bora lá fazer exercício para casa, né? Tem aquele negócio de exercício para casa. Eu acho que quando a gente começou a entrar na universidade, isso meio que se perde, né? Então, era raro a gente ver na universidade professor pedindo exercício. Quando acontecia, né? Acontece, mas é mais difícil, não é isso? Não sei se acontece com vocês, né? Na minha época era desse jeito, né? E aí eu meio que comecei a voltar a isso, né? Então, quase toda aula eu boto um exercício, nem que seja um exercício pequeno, né? Que não vai demorar muito e tudo mais, mas pelo menos para fixar, que eu acho que dessa forma dá para fixar melhor, né? Ok? Então, toda aulazinha que a gente tiver, a gente vai ter um exercíciozinho, tá? Para fixar. Ok, então, isso daí foi o que a gente falou um pouquinho na aula passada, né? E agora a gente vai entrar na aula dinâmica, tá? A Vicência falou aí que o tempo dela, o exercício era um livro para um seminário no outro dia. Mas realmente, Vicência, agora que tu falou um negócio desse, faz até sentido, porque os nossos alunos, né, eles fazem os trabalhos na véspera. Então você já bota para apresentar no outro dia, porque já estão naquele pique, né? Só faz na véspera mesmo. Não é não? Tá certo. Beleza. É tudo na base do deadline, né? No último dia ali. Pessoal, eu registrei, eu faço questão, tá? De registrar as dúvidas e sugestões de vocês, para justamente não deixar passar batido, né? Inclusive, algumas pessoas vieram, né, botando a dúvida que não coloca lá no post, que aí não tem risco de eu esquecer, né? Então, aqui é só para mostrar como é que vai ser o esquema, né? Então, toda vez quando for aula dinâmica, vai ter aquele postzinho lá, e aí vocês vão colocar as dúvidas que vocês tiveram, né? Ou sugestões, tá bom? Então, eu destaquei aqui as dúvidas e sugestões de todo mundo, né? Teve do Marcos, da Débora, da Isabel, da Adaline, Mardônio, né? Da Priscila, da Marcelena, da Eligiane, do André. Então, tiveram aí 24, se eu não me engano, comentários, né? 24 comentários com dúvidas, né? Então, dúvidas bastante legais, né? E aí eu vou fazer o possível para comentar todas elas, tá? Algumas eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, outras não. E eu vou explicar o porquê do não, tá? Então, tá aqui registradas as dúvidas e sugestões. Aí o que é que eu fiz? Eu dividi dúvidas, a gente vai falar primeiro das dúvidas, e depois a gente vai dar um highlightzinho, né, nas sugestões, tá? Então, dividi aqui os comentários que eu acho que é mais dúvidas, né? E os comentários que são mais sugestões. Então, eu deixei aqui
separadinho e a gente vai por bloco, né? Primeiro a gente vai falar das dúvidas e sugestões posteriormente. Tá bom? Ficou claro? Mas, né? Antes da gente começar a entrar nas dúvidas e sugestões, eu vou fazer uma revisãozinha, né? E dando mais algumas informações de muita gente que teve dificuldade em algumas coisas do overleaf e do latex, né? Que pode acontecer de eu ter passado por cima, muito rapidamente, e aí a gente vai fixar essas informações agora, tá? Para não ter muitas maiores dificuldades, né? Eu penso muito assim, que quando a gente tiver dúvida, né? Principalmente agora no começo, a gente tem que falar logo, tá? Porque acontece com muita coisa na vida da gente, né? Se a gente não falar logo, vira uma bola de neve que acaba atrapalhando tudo que vem lá mais na frente, né? Então, o importante, pessoal, é a gente tirar as dúvidas, as principais dúvidas, logo nesse começo. Porque depois a gente vai começar a ver outros códigos, né? Falar aí de programação, a gente vai ver outros códigos, vai ver outras funcionalidades do LaTeX, que se o básico não tiver ok, aí já vai começar a complicar, tá? Então, eu peço mesmo, pode mandar e-mail, pode falar no Instagram, né? Eu coloco no Instagram aqui na apresentação, pode falar no direct lá para mim, tá? Hoje a gente vai ver algumas coisas que a gente pode utilizar para se comunicar melhor no próprio Overleaf, né, de compartilhamento, que foi até uma das dúvidas também, tá? Então, tudo isso daí para o quê? Que vocês tenham o melhor aprendizado possível, tá? Então, a minha participação aqui com vocês, ela não é só no sábado, é durante todo o curso, tá? Então, podem buscar, né, me procurar, que tenho certeza que eu vou fazer o possível para estar à disposição de vocês, tá bom? Diego colocou, se iremos ver como se faz seminários e templates. Sim, a gente vai ver como se faz, como se a gente pode utilizar templates, tá? O massa, digamos assim, do LaTeX, pessoal, o curso a gente vai ver várias partes do LaTeX, tá? Só que o bom dele é o uso de templates, como o Diego falou aí. O que são templates? São formatações já prontinhas lá no LaTeX, que você pode utilizar, aproveitar aquele template e alterar o conteúdo dele, tá? Então, mas para alterar o conteúdo dele, precisa o quê? De você ter um conhecimento mínimo de algumas funcionalidades do LaTeX, né? Então, o que é uma figura, como eu altero alguma coisinha aqui que tem nesse template que eu não quero, eu quero alterar uma imagem que aparece nesse template aqui, quero colocar a logo da onde eu trabalho, do colégio, da universidade onde eu trabalho. Então você tem que saber como fazer isso, né? E aí para isso é que o curso vem. O curso vai servir, né? Para dar essa instrução, tá bom? Para vocês poderem utilizar os templates da melhor forma possível, tá? Então, sim, Diego, a gente vai ver como trabalhar com alguns templates, sim, tá? Aqui pro final do curso muitas águas vão rolar, né? E não vão ser lágrimas, tá bom? Não vão ser lágrimas, tá? Ok, então, eu vou começar. GIFs eu não sei, Adriana, mas existem pacotes do LaTeX que ele produz animações em PDF, tá? Existem uns pacotes que fazem isso, tá? Não, Érica. Vocês vão ver, pessoal, que o LaTeX, ele, por mais que você pode pensar, são muitos códigos, mas existem muitas aplicações que você pode utilizar como recurso para isso. Na aula de hoje eu vou mostrar isso, né? Muitas dúvidas surgiram. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já vou apresentar essas comodidades para a gente, tá? Então vocês vão ver que parece difícil quando a gente não tem aquela expertise, né? Não conhece tudo mais. À primeira vista parece difícil. Mas não, tudo tem uma lógicazinha, tá bom? A gente vai ver. Tá certo? Então, bora lá. Primeiro eu vou falar o seguinte, eu vou dar algumas dicas nos LaTeX, no Overleaf, que eu vi que muitos tiveram dificuldade, tá? E aí pode acontecer que o que eu vou falar aqui já vá sanar a dificuldade que teve para não ter mais, melhor dizendo, né? Para não ter mais, tá? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, no LaTeX, onde começa o seu texto? Onde é que você vai colocar o seu texto? Alguém sabe responder essa pergunta?
depois do begin. Qual begin, Matheus? Pronto, a Luísa complementou, do begin document. Pronto, perfeito. Eu vou abrir bem aqui o Overleaf para a gente acompanhar junto, tá? Tá dando para ver bem o texto? O Overleaf? Pronto, ó, pessoal. Dúvida, tá? Que essa dúvida é básica, tá? Mas só que ela é necessária. Porque se por acaso você não saber disso, pessoal, aí vai acontecer vários erros que você não vai entender o porquê, tá? Então, ó, nosso texto, ele começa aqui, ó, entre o Begin Document, tá? Entre essa linha aqui, a linha 14, e termina antes do End Document, tá? Então, tudo que tiver nesse meio vai ser onde a gente vai colocar o nosso texto, tá bom? Então, é a questão do latex, tá? Eu não estou falando de introdução, as coisas não. É o latex, tá? Vamos pensar um latex, estrutura do latex, tá? Ou seja, se eu colocar um texto depois do documento, ó, vou botar aqui, ó, boa tarde. O que é que vai acontecer? Vou compilar aqui. Ó, vocês não vão ver o boa tarde aparecer aqui. Porque o que é que vai aparecer só se ele tivesse entre esse begin e o end. Ó, se eu pegar esse boa tarde também e colocar antes, tá? O que é que vai acontecer? Ele já vai dar um erro, né? Ele já dá um erro, ó. Se eu clicar aqui, ó, nesse... Vai aparecer um xizinho aqui, ó. Usualmente ele já vai apontar um erro mostrando um xizinho, né? E ainda falando assim, ó, não encontrado, né? Missing, não encontrado, begin document, porque ele está esperando que tenha um begin document antes desse texto aqui, tá? Outra coisa que você pode identificar um erro é aqui, ó, logs and output files, né? Então, aqui ele já fala, ó, mesmo comecinho do erro aqui, né? Ele vai falar aqui, ó, faltando isso daqui. Então, se isso acontecer, você já sabe. Opa, é porque eu botei o texto no local errado. Então, esse boa tarde para ele entrar no texto, ele tem que estar o quê? Dentro, tanto faz, tá? Pode estar aqui, pode estar depois, né? Então, ele vai aparecer agora, ó. Cadê? Pila. Ó, apareceu aqui, boa tarde, tá? Então, texto vai aparecer se ele tiver entre o begin e o end document, tá bom? Então, só para deixar bem claro, certo? Esse X acompanha durante toda a atividade. Pronto. Eu só falar alguns erros para acontecer, né? Um dos X pode ser esse, né, Sérgio? Ok. Qual outra coisa pode acontecer, né? Para dar esse X aí. Ó, preâmbulo, tá? O que é um preâmbulo? Preâmbulo, bora dizer o seguinte, preâmbulo é tudo que tiver antes do begin document, tá? Pronto, make title, o que é que significa um make title, né? Make title, tá, Tiago? Ele vai colocar isso daqui, ó. Bom, o título que a gente colocou, autoria, data. Esse make title, ele vai jogar essas informações aqui para o topo da página, tá? Então, make title é o quê? Faça o título. Aí ele já pega isso daqui e coloca lá. Se por acaso não tiver o make title, ó, vou complementar aqui o make title, tá? Ó, botei aqui o percentagem, né? Ele vai deixar comentado. O que é que vai acontecer, ó? Não vai aparecer, tá? Por mais que eu coloque aqui, ó, botei o título, botei o autor, botei a data, mas o que puxa essas informações é esse comando aqui, make title, tá? Então, se eu não colocar o make title, ele não vai aparecer essas informações, tá bom? Então, o make title, ele serve para isso. Perfeito? Show. Bom. Então, ó, beleza, professor. Já sei que o meu texto ele vai entre o begin e o end, né? Que é isso. É só a ausência de uma coisa ou outra, tá? Outra coisa também, embora já começar a brincar com atalhos, tá? Se por acaso você fez uma coisa, estava funcionando,
E aí mexeu e já não estava funcionando, existe uma tecla chamada Ctrl Z. O que é o Ctrl Z? É uma coisa que a gente gostaria de fazer na vida, mas não consegue, né? Que é desfazer, só nos textos, né? Então, desfazer, você utiliza o Ctrl Z, tá? Então, você está escrevendo aqui. Tá tudo bonito. Começou a escrever e aconteceu alguma coisa errada. E aí, você não sabe o que foi. Vai dando o Ctrl Z até voltar aquele status que estava ok, e aí você vai descobrir o que aconteceu de errado, né? É uma das formas que eu utilizo muito é isso, tá? Então, o Ctrl Z, ele desfaz, ó. Por exemplo, se eu der um Ctrl Z aqui, ó, ele vai voltar ao meu comentário, né? Que eu tinha comentado antes, né? Então, o Ctrl Z ele vai servir para isso, para desfazer, né, o que você havia feito. Aí, vamos supor, mas professor, eu coloquei já um texto enorme, eu não quero desfazer todo o meu texto. Aí, o que é que você faz? Você copia o seu texto, coloca em um documento, e aí dá Ctrl Z à vontade, porque aí depois você pode voltar o texto de novo, né? Então, tem que manjar de uns paranauê, que eu gosto de falar, né? Tá? Então, o Ctrl Z é uma boa alternativa para identificar o que é que fez de errado também, tá? Além dos logzinhos lá, tá? Uma outra coisa, né? O que é que vem no preâmbulo, tá? No preâmbulo, ou seja, antes do Begin Document, tá, pessoal? O principal que vai vir são os comandos, tá bom? Então, tudo que é comando vem antes. Pode vir antes, tá? Com exceção dos comandos de ambiente, tá? O que são comandos de ambiente? Pronto, o Ariel falou se existe um limite para o Ctrl Z. Existe, tá, Ariel? Dependendo da plataforma, existe uma profundidade máxima, que a gente chama. 5, 10, 15, 20. Então, pode acontecer de ter um limite, sim, tá? Usualmente, se você começou o documento agora, né? Você vai poder voltar até o início dele, né? Mas se por acaso você recarregar a página, aí você já vai perder esse Ctrl Z, tá? Então, o Ctrl Z ele funciona por uma sessão. Se por acaso você reiniciar a página, alguma coisa, pode ser que ele zere, tá? Essa contagem. Pronto, Alisson. Alisson, aqui nada é ABNT, tá? Existe um pacote para formatar para ABNT, que a gente vai ver ainda mais para frente. Mas aqui nada é ABNT, não. Tanto é que aqui eu formatei, né, as margens e tudo mais, então eu posso mexer em tudo, tá? Inclusive, eu posso deixar um template, né? Pegando aí o gancho da pergunta, acho, do Thiago, né? Eu posso pegar um template com as regras da ABNT e trabalhar neles, tá? Os comandos que eu mais uso são esses básicos que a gente está vendo aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai entender que conforme a nossa necessidade, a gente vai pegar outros comandos. Aí vai depender muito. Se você vai fazer uma tabela, se você vai adicionar uma figura, se você vai adicionar uma equação. Então, tudo vai dependendo pela necessidade, né? Então, pronto. A Andressa perguntou o seguinte: defina comandos de grupos e comandos de ambiente, tá? Pronto. Comando de grupo, tá, Andressa? É o seguinte: um grupo, eu gosto de falar grupo quando ele não tem a inicialização e finalização, ou seja, não tem um begin e end, tá? A gente ainda não viu nenhum documento nesse formato, mas hoje a gente vai apresentar um, com exceção do document, né? Que a gente tem um begin e um end document. Pensa o seguinte, pessoal, quando a gente fala de programação, a gente diz que tem um arquivo que é o arquivo raiz, tá? O que é um arquivo raiz, né? É aquele arquivo que vai ser o primeiro a ser chamado, tá? Então, mais para frente, vocês vão ver que a gente pode ter vários arquivos .text. Porém, só um, ele tem esse begin e end document, tá? Então, é por aí que o Overleaf ele vai fazer a compilação do seu texto. Então, ele vai procurar qual documento raiz, qual é aquele documento que tem um begin e um end document, tá? Como assim, Esdras, extensão para o Overleaf? Se for uma extensão pro Chrome, alguma coisa do tipo, eu desconheço, tá? Então, bora lá. Eu não quero, pessoal, que vocês se agoneiem querendo saber muita coisa ainda, né? E atropelar o processo, tá? Então, bora com parcimônia, devagarzinho, que vai dar certo, tá? Então, não se assustem quando vê esses comandos, não.
O principal é você entender para que serve cada um, tá? Você pode utilizar ou não, vai depender da sua necessidade, tá bom? Então, quero que vocês priorizem nas aulas que a gente for tendo agora, que eu vou sempre colocar. Ó, se você quiser fazer isso, você vai ter que utilizar esse pacote. Então, para utilizar isso, você vai ter que utilizar esse pacote. Se você utilizar aquilo dali sem um pacote, o que é que vai acontecer? Como o Sérgio falou, um X vermelho do ódio, né? Ou o X vermelho do ódio, né? Porque ele vai exigir o uso do pacote, tá? E às vezes você pensa assim, eu estou fazendo o que o professor disse aqui, não está dando certo. Mas justamente porque falta alguma coisinha, tá? E a gente investigando, a gente acha, tá bom? Então, tudo a gente pode recuperar, a informação a gente pode recuperar, vai dar certinho, tá? Então, não se preocupem não, tá? Fiquem tranquilo, qualquer coisa, deu aquele X vermelho, dá uma relaxada, beba uma água, volte com calma, dá uma olhada no material de novo, e pode acontecer algum detalhezinho, né, que passou despercebido, tá? Então, outras coisas que podem acontecer, eu botei aqui uma atenção aos marcadores do látex, tá? Vai ser possível alterar a cor do texto. Cor do texto a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver, porque falta algum pacotezinho, tá? Provavelmente é por causa de um pacote, alguma coisa. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de alteração de cor de texto também, tá? Inclusive vocês vão entender o que é um RGB, como eu posso definir uma cor em HTML, né? Que utiliza valores hexadecimais. Então, vão aprender umas coisinhas a mais, né? Não só botar cor, mas sim como criar suas próprias cores e entender algumas coisas de cor que a gente vê na vida, digamos assim, né? A gente não entende o porquê, tá? Então, beleza. Ó, uma atenção, tá? Que pode dar muito erro. E esses erros eu tenho quase certeza que deve ter acontecido com vocês, tá? Pronto, Edson. Edson, eu coloquei dois materiais no material, nas informações, não, informações gerais? Informações gerais, eu coloquei dois PDFs, tá? Eu coloquei lá nesse post que vocês podem também, eu encontrei um material bom e tudo mais. Vocês me avisam, me mostrem, que aí eu adiciono também lá. Vai ser tipo um como se fosse a curadoria nossa, tá? Então, se vocês tiverem materiais que queiram sugerir para todo mundo conhecer e quem sabe pode utilizar, vai ser útil com certeza, né, de alguma forma ou de outra, vocês me avisem que eu vou colocando lá. Lá tem duas apostilas, tá? Uma apostila em LaTeX de 2013 e uma outra de 2012, se eu não me engano, tá? Então, pode ser útil, né? Vai ser útil, com certeza, tá? Então, são os materiais que eu encontrei lá. O curso, tá, pessoal, ele é muito voltado para a prática, então não elaborei uma apostila, tá? Eu realmente não elaborei uma apostila para o curso. As apostilas são mesmo os meus slides e os templates que eu faço, né? Então, são realmente feitos na hora, então eu não sigo nenhuma referência não, tá bom? É mais pela realidade mesmo que eu convivo e trago para vocês que eu acho que isso é interessante. Lógico que aí eu complemento com informações que eu vejo, né? Ou no próprio site do Overleaf, nesses mini cursos e apostilas que eu botei lá também, tem alguns códigos que eu uso na aula, tá? Então, é uma mistura, né? Eu não sei nem de onde é que eu tiro algumas coisas. Algumas coisas eu referencio, outras mesmo é vivência, tá? Então, nem sei te dizer assim um documento que vai apoiar assim, 100% o andamento do curso, que realmente eu gosto de seguir muito a ideia de a gente vai trabalhando conforme a nossa necessidade, né? Então, por exemplo, a necessidade, eu acho que uma das necessidades que apontaram mais é inserir figura. Como é que eu insiro figura? E a gente já vai ver como se insere figura. A outra necessidade já vai ser tabela. A gente vai ver como insere tabela, como bota paginação. Então, tem coisas que às vezes que na apostila vê lá na frente eu já vejo primeiro, tá? Então, é muito, muito variado mesmo, tá? Desculpa a bagunça, né, do processo, mas eu acho que é um processo que é mais linear, tá? Minha aposta é essa, né? Então, ó, outros erros que podem aparecer, né? Voltando, né? Abertura e fechamento. Pessoal, ó, bora lá. Vou aqui de novo voltar para o Overleaf. Bora investigar essa primeira linha aqui, tá?
essa primeira linha aqui, ele vai definir o tipo do documento que eu estou tratando, tá bom? Aqui é um documento do tipo article, ou seja, um documento do tipo artigo, tá? Então, existem outros tipos de documento. A gente não vai entrar em detalhes agora em outros tipos, mas existem book, report, Bremer, que esse Bremer é para apresentações, dá para fazer apresentações com latex também, né? Então, tem vários outros tipos, que eu até desconheço, né? Os principais que eu lembro agora são esses 4, tá? Então, a gente está trabalhando com o tipo article, tá? Que é o tipo artigo, certo? O que aparece, ó, esse daqui é o nome do pacote, tá? Então, o tipo é artigo. Aqui são as opções, tá? Isso aqui é novo, tá? Por padrão, ele não traz esse valor aqui, né? Aqui eu coloquei, ó, 12 PT. O que significa? Significa que o tamanho do texto é de 12 pontos, tá? Então, isso daqui é uma informação que eu adicionei a esse arquivo, tá bom? Então, ó, quando a gente utilizar, bora para outro comando agora. Quando eu vou utilizar um pacote, o pacote ele é composto pelo nome dele, tá? E pelas opções desse pacote, tá? Então, cada pacote ele tem uma configuração própria, tá bom? Então, eu vou logo dizer que nem se preocupe em entender tudo de um pacote, tá? Pode acontecer, sim, de você se apropriar mais de um pacote conforme a sua necessidade. Por exemplo, você quer fazer um livro, né? Um livro que tem a nota de rodapé ali pegando o número da seção, nome do autor e tudo mais, né? Eu quero colocar do lado direito o nome do autor, do lado esquerdo, não sei o que, isso lá no rodapé, no footnote, né, no header, que é no cabeçalho de cada página. Então, existe um pacote do LaTeX só para isso. Só para fazer nota de rodapé e cabeçalho. De página, de livro, de report, de book, tá? Então, aí sim você já vai começar a se apropriar mais do que aquele pacote tem para lhe oferecer, tá? Então, em algumas situações é o necessário que a gente tem do básico, tá? Então, por exemplo, esse pacote aqui, qual é a utilidade dele, né? É permitir que a gente utilize a acentuação, tá? Então, eu quero utilizar a acentuação, que é o português, né? Eu estou escrevendo em português. Então, o acento agudo, circunflexo, ele não é entendido se não tiver isso daqui, tá? Se não tiver esse pacote, tá bom? Esse daqui a pouco eu comento esses dois. Esse outro aqui, né, é aquele que a gente falou, que é para tradução, né, de algumas coisinhas, né? A tradução que a gente já viu até agora foi a de data, né? Então, Professor, dependendo do código que a gente fizer, aí, dependendo do tipo, né, que a gente for colocar aqui, aí eu já preciso colocar o texto específico, né? Se é English, se é Germany, por aí vai, né? Se é Germany, se é finlandês, sei lá. Então, aqui a gente colocou para português, certo? Então, aqui é uma tradução. Vou botar aqui tradução, certo? E esse outro pacote aqui, aí serve para a questão das margens. Enfim, então tudo isso daqui a gente já viu, né? Que você pode observar. Antes de cada abertura de chave, né? Eu tenho, aliás, voltando, né? Eu tenho uma abertura de chave e eu tenho que fechar essa chave, tá? Isso pode acontecer demais, pessoal. Às vezes o negócio não compila, né? Que a gente fala, daquele vermelhinho, por conta disso bem daqui. Você abriu a chave, mas você não fechou a chave. Quando você não fecha a chave, o que é que vai acontecer? Erro. E aí é uma carreirada, ó. Chega que você fica gelado, né? Tem uma técnica do taquicardia aí. Então, ó, lembra sempre. Se eu abro a chave, eu fecho a chave, tá? Então, se você esquecer isso daí, vai dar um erro. Certeza, tá bom? Então, quase todos os comandos do LaTeX, ele tem essa abertura e fechamento. Então, se você abriu, você tem que fechar, porque aí senão ele vai dar um erro, tá? Então, isso é o que eu falo aqui no slide, ó. Aberturas e fechamentos de chave. Do mesmo jeito, colchete. Se eu abrir um colchete, eu tenho que fechar um colchete, que é lá nas opções, né? Então, se eu esquecer também, vai dar erro, porque ele está esperando aquilo dali. E aí, quando ele não recebe o que ele espera, ele dá aquele errozinho lá, aquela página vermelha,
tá bom? E uma outra abertura é a questão do begin end, tá? Ó, toda vez, pessoal, a gente vai ver mais outros momentos, né? Que toda vez quando eu colocar um begin alguma coisa entre chaves, eu tenho que finalizar com um end com essa coisa entre chaves. Tá? Então, se eu colocar um nome diferente aqui que não seja document, tenha certeza que ele vai reclamar, tá? Certo? Outra coisa, esses nomes que tem entre chaves, tá, pessoal, são o que a gente chama de palavras reservadas. Então, se você colocar documento em português, não vai dar certo, tá? Porque ele está esperando document, né? Em inglês aí, documento em inglês, tá? Então, essas palavras são palavras reservadas, tá bom? Então, a gente tem que realmente utilizar essas palavras que ele dá, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação à abertura, fechamento? Então, o que é que eu falo? Aí perguntaram a questão. Não ficou? Não ficou? Vixe, Maria. Qual foi a dúvida que não ficou? Aliás, qual foi a dúvida que ficou, né? Só recapitulando, ó. Se eu abro uma chave, eu fecho uma chave. Se eu abro um colchete, eu tenho que fechar o colchete, tá? Ó. Aqui. Abri o colchete, fechei o colchete. Abri uma chave, fechei a chave, tá? Se você não fizer esse par, vai dar erro, tá? Quando a gente estiver utilizando esses comandos. Ó, por exemplo, aqui esse outro comando aqui, ó, /date. Um /date, eu abri chaves e fechei chaves. Então, essa abertura corresponde ao /date e o fechamento, ele fecha ele, tá? Se você esquecer um ou outro, aí dá um erro. Você pode colocar, Ariel, esse espaço utilizando um VSpace, tá? O VSpace que ele faz um espaçamento na vertical. Tá? Então, você pode utilizar esse comando para isso. Por exemplo, ó, aqui eu tenho bons relacionamentos aqui, né? Eu quero botar um espaçamento de 2 centímetros. Eu vou utilizar um VSpace. Ó, aqui automaticamente, quando a gente... Pronto, vou mostrar bem aqui outra coisinha. Ó. Eu botei VS. Quando eu coloco Ctrl espaço, ele já me aparece opções, tá? No caso, eu quero VSpace. Quando eu seleciono, ele já deixa junto, ó, abertura e fechamento, para a gente não esquecer que eu não posso deixar essa chave de mão, né? E aqui dentro, ó, entre a abertura e o fechamento, é que eu vou colocar o tamanho, ó. Vou botar aqui 2 centímetros. A gente vai ver que vai aumentar o espaçamento aqui em 2 centímetros, ó. Certo? Então, Ariel, tu pode utilizar um VSpace para isso. Tá bom? Certo, pessoal? Então, é só para deixar claro o que eu estava falando de abertura e fechamento é desses comandinhos, tá? Então, todos esses comandos que têm a abertura tem que ter fechamento, tá bom? Agora ficou melhor? Maria, Samara, Ana Paula, tá? Porque se vocês esquecer um deles, aí vai dar um errinho, tá bom, pessoal? Então, é só para vocês entenderem alguns erros que podem acontecer e aí vocês já sabem o porquê, tá? Então, se acontecer algum erro aí, pode estar vinculado a essa abertura e fechamento de chaves, tá bom? Bora para mais uma dica. Você pode, pessoal, habilitar a correção ortográfica do overleaf, tá? Pronto, Sorani. A gente vai ver sobre isso mais lá para frente, quando vocês já tiverem encariçado um pouquinho do LaTeX. A gente vai ver como utilizar o pacote da BNT, tá? Isso daí a gente vai ver junto com citações, referências, tá bom? Então, fique tranquilo que a gente vai ver, tá? Só não vai ser agora para não complicar, tá? O processo, tá bom? Eu quero que vocês entendam mais coisas antes de chegar lá, tá? Certo? Mas a gente vai ver. Não se preocupe não que a gente vai ver, tá bom? Bora ver aqui como habilitar a correção ortográfica do overleaf, tá? Ó. Bem aqui no overleaf, ó, quando você vem aqui em cima, não se agonize, né, mano? Bem aqui em cima, ó, tem o menu, ó. Você vai clicar aqui em menu. E aqui existe uma opção, tá? Eu não sei se o seu está traduzido ou não, tá? Mas a ordem é igual para todos. Que é esse daqui, ó, Spell Check, tá?
Não sei se seria em português, cheque de linguagem, da escrita, alguma coisa do tipo, né? Então, ó, aqui existe várias opções, ó. Então, entre essas opções, você seleciona, ó, português Brazilian, né? Português brasileiro. O que é que esse pacote faz? Ele não faz mágica, ele só vai mostrar alguns erros ortográficos que você pode ter deixado passar, tá? Quais seriam esses erros? Pronto, eu já vou selecionar ele e colocar lá no material. Obrigado, Edson, por compartilhar. Ó, por exemplo, aqui, eu vou colocar conclusões sem o tio, tá? Olha o que é que vai acontecer, ó. Ele já vai deixar marcadinho esse texto. Então, se você estiver se estiver habilitado, né? Porque você tem que habilitar. Se essa correção estiver habilitada e você estiver escrevendo, aí ele já vai marcar algumas palavras que estão com erro de ortografia, tá? Aí você vem, que nem faz no Word, né? Clica com o botão direito e ele já pode dar até algumas sugestões aqui para você, tá? Então, uma dica que eu dou, né? Eu cheguei a ver alguns erros nos ortográficos nos trabalhos de vocês, né? Que deve ter passado despercebido. Acontece. Isso é normal, tá, pessoal? Então, uma das formas de minimizar isso é habilitando essa correção ortográfica no Overleaf, tá bom? Então, só recapitulando, vou em menu e aqui em Spell Check, né, selecione em português Brazilian, tá? Português brasileiro, se estiver traduzido, tá bom? Ok? Tranquilo? Boa dica? Autocompletar, tá? A gente não vai estar utilizando tanto ele, né? Mas eu acabei de falar, né? Se eu dou um Ctrl espaço, tá? Esse Ctrl espaço ele vai me dar uma série de opções. Se eu começar o comando e dar um Ctrl espaço, ele já vai me mostrar várias opções que a gente pode utilizar. Então, esse daí é o autocompletar dele, tá? Um outro comando bom também é o comentar várias linhas, tá? Recapitulando. O que é o comentário? Comentário é algo que tem no documento, né, no que a gente está escrevendo, no ponto text, mas ele não vai aparecer no PDF, tá? Então, tudo que tiver comentado, ele não aparece no PDF, tá bom? Então, nessa dica aí, ó, eu posso comentar várias linhas de uma vez. Vamos supor que eu tenho um trecho que eu não gosto daquele trecho. Para eu não vir, ó, colocando uma porcentagem em cada linha, porque isso é chato, né? Convenhamos. O que é que eu faço? Eu seleciono o texto todo, que eu estou querendo comentar, e dou um Ctrl barra invertida, tá? Então, aliás, barra invertida não, barra normal, né? Desculpa. Barra normal, barra invertida é assim, né? Barra normal, tá? Aí quando eu dou esse Ctrl barra normal, ele comenta, certo? Se eu quiser descomentar, eu dou um Ctrl barra de novo, barra normal, que aí eles comentam, tá? Então, comenta e descomenta no mesmo comando, tá bom? Agora não, eu prefiro colocar uma porcentagem em cada linha. Aí é a seu gosto, né? Ok? Então são dois atalhozinhos aí para vocês guardarem no coração e então escrever na agenda, tá? Que são bons. E agora vem uma dica das melhores, né? Algumas pessoas tiveram mais dificuldade e eu não dei essa dica antes, né? Então eu vou dar a dica agora, porque se por acaso você tiver uma dificuldade maior e não estiver entendendo, e tá aquele vermelho lá, que eu não sei por que tá aquele vermelho, que eu não consigo entender, aí você pode compartilhar o seu documento Overleaf, né? Alguém até perguntou como é que compartilha, né? Eu já estou logo falando aqui, como é que eu vou compartilhar um documento no Overleaf. Como eu falei, o Overleaf é uma plataforma online, tá? Então, bora aproveitar isso, certo? E uma das coisas que a gente pode aproveitar no Overleaf é o compartilhamento desses documentos. Então, vamos supor, estou trabalhando com um artigo com 3 colegas meus. Eu não preciso terminar minha versão para depois mandar para eles fazerem alguma coisa, para outro fazer outra coisa. A gente pode trabalhar no mesmo projeto em conjunto, tá? Então, de que forma? Compartilhando o mesmo arquivo. Então, eu vou fazer essa brincadeirinha aqui com vocês, e aí eu quero que vocês, se alguém tiver no computador, que é mais fácil, né? Entre na brincadeira também, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Sai aqui, vou criar um novo projeto.
Só para mostrar essa funcionalidade para vocês. Bom, perfeito. Ó, criei aqui um novo projeto, tá? Não vou mexer em nada dele, não. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui nesse botão superior aqui, ó, Share, tá? Share ou compartilhar. Se você tiver traduzido, tá compartilhar, tá? E aqui eu tenho como habilitar esse documento para ser compartilhado com outras pessoas, tá? Mas vamos supor, professor, eu quero fazer o compartilhamento desse documento para pessoas específicas. Então, para ser uma pessoa específica, você pode colocar aqui, ó, os colaboradores. Então, você pode colocar os e-mails das pessoas que você está trabalhando junto, é um professor seu, uma professora sua, né? E aí você coloca esse nome deles aqui e bota share. O que é que vai acontecer? Eles vão receber um e-mail que você está compartilhando esse projeto com ele, tá? Então, dessa forma, a pessoa ela vai poder entrar no seu projeto e vai poder fazer algumas alterações no seu projeto, tá? Editar o texto junto com você, tá? Essa é uma opção, só que eu não vou trabalhar ela. Por quê? Essa opção aqui, pessoal, vai encher muito a minha caixa de e-mail e meu overleaf, porque o que acontece? Quando você faz isso, o seu projeto compartilhado vai aparecer no seu overleaf também, tá bom? Então, outra opção, não, eu quero deixar aí aberto, que é o caso, né? Que eu estou querendo deixar aberto para vocês verem o projeto, né? Qualquer pessoa vê. Então, seria muito complicado eu colocar e-mail de todo mundo aqui. E o que é que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, e habilitar esse link bem aqui, ó. Turn on link sharing, ou seja, habilite aqui o compartilhamento do link. Quando eu faço isso, o overleaf ele cria 2 links para mim, tá? O primeiro link é para editar o projeto. E o segundo link é para visualizar o projeto. Então, o que eu mais mandei para vocês foi esse daqui, ó, que vocês só podem ler, não pode editar. Mas se eu mandar esse primeiro link aqui, vocês vão poder editar, tá? Eu vou mandar aqui para vocês. Então, quem puder, entra e aí coloca o seu nome bem aqui debaixo do Section Introduction. Vou botar aqui meu nome só para vocês seguirem. Quem puder entrar, só para vocês verem isso acontecer em tempo real. Aí vocês coloquem o nome embaixo, um do outro aí. Pronto. Aí vocês já estão vendo, ó, que todo mundo aí está trabalhando, né? No mesmo arquivo. Certo? Aí é que eu posso vir, ó, tirar, né? Coloque aqui no baixo de introdução, para andar ele. Ó. Então, a gente está trabalhando no mesmo documento de forma compartilhada, tá? Então, se por acaso, tá num grupo com um colega, tá com uma dúvida, tá dando um red aqui, um vermelho aqui, não sei por quê. Aí você vai, pega esse link, bota lá no grupo que o pessoal vai poder compartilhar, tá? Ah, professor, mas eu não quero compartilhar mais não. Desculpa aí, pessoal, vou parar o compartilhamento agora. Aí você vem aqui e bota, ó, turn off. Quando você faz isso, ninguém mais tem acesso, tá? Isso mesmo, Samara. Todo mundo pode editar simultaneamente, ó. Todo mundo aqui editou simultaneamente, ó. Certo? Então, quando terminar as edições, né, as pessoas não vão poder mais acessar porque você finalizou. Então, se por acaso você finalizar, aí as pessoas já não vão poder entrar mais depois, né? Depois que compartilhou, já não entra, tá? E isso o Canva dá para fazer isso também. Então, quase todos os ambientes, né, que você faz online, dá para fazer isso. Bom? Perfeito? Então, dessa forma eu posso também trabalhar com vocês, né, tirar alguma dúvida, tá bom? Show? Bora ver aqui, ó. Deu um erro aqui, né? O que é que aconteceu aqui de erro? É porque alguém tirou aqui a barra. Aí você vem aqui e bota a barra. Ó, já voltou normal, tá? Petro, incrível, pronto. Perfeito, tá bom? Então, isso daqui é só para... não, isso daqui é normal. É só para brincar mesmo, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode compartilhar os projetos no Overleaf, tá bom? Então, a gente, se por acaso acontecer, professor, deu uma dúvida aqui, eu vou pedir, o pessoal manda o link do projeto compartilhado. Não precisa colocar meu e-mail, é só você vir aqui, habilitar e mandar esse link aqui, ó, para eu poder editar, tá? E aí eu boto o comentáriozinho e a gente resolve, tá bom? Perfeito? Então, bora
Vixe, minha hora, já tá na metade da aula aqui, eu nem comecei com as dúvidas aqui. Bora para as dúvidas e sugestões, tá? Porque aí senão não vai dar para ver nada, né? Eu ia falar um pouquinho sobre as dicas de redação, mas só rapidamente, tá? Então, uma das coisas que eu falei muito para vocês é, pessoal, coloca o principal lá em cima, lá na frente, tá? Então, bons relacionamentos, né? Tem uma propriedade muito grande, né? Pegando aí a terceira atividade. Então, coloca essa informação em destaque, tá? É aquela coisa que eu falei na aula, não é um segredo para ficar lá no final. Pode falar no começo, tá bom? Quando é um resumo, é importante você já deixar a informação principal lá na frente, tá bom? Conexão de ideias com conectivos. Pronto, a gente pode ver isso daí, Érica, tá? Sobre os parágrafos. Conexão de ideias com palavras conectivos. Notei que muita gente se garante em deixar tudo bem conectado, né? Tanto é que eu acho que nesse critério quase todo mundo teve uma pontuação máxima, né? E aí eu boto um outro ponto, né? Não é principal, tá? Pode acontecer de eu entender o texto de boa, gramaticalmente com ortografia, né? Mas é importante a gente se atentar mais, né? Essas questões de erros ortográficos, erros gramaticais, tá bom? Então, é só uma dicasinha, tá? Pronto, Ranieri e Eric, depois a gente pode dar uma olhadinha, tá? Nos problemas que teve em relação a isso, tá? Quando eu falo assim, ó, vocês vão entender a ideia dessa aula de hoje. Quando for aula dinâmica, eu quero que vocês coloquem mais dúvidas do que já passou. Então, parágrafo, não entendi como especificar, não ficou alinhado e tudo mais, aí vocês colocam isso daí e a gente foca em tirar as dúvidas que passaram, tá? Então, normal, porque vocês não entenderam a ideia, né? Mas aí é só para já deixar vocês cientes, ó. A próxima aula vai ser aula com conteúdo programático, vai ter uma coisinha lá que eu vou fazer, né? Faça atividade. Na outra aula, você já. Não tive facilidade com isso, nem com aquilo. Você vai colocar lá no tópico de dúvida, que a gente já recapitula, tá bom? Beleza? Pronto. Recuo de parágrafo em 1,5 cm, né? Fácil, 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 Ariel. Ó. Vou só mostrar esse daí é mais rápido. Dá para mostrar aqui agora. Eu vou utilizar, tá? Deixa eu abrir um projeto que eu já tenho feito. Aqui, que é mais rápido. Acabei fechando o que eu queria. Para aí, rapidinho. Existem propriedades de parágrafo que é o par sprint, coisa do tipo. Peraí. Deixa eu abrir aqui melhor para ver. Pronto, set length, né? Esse set length aqui, a gente pode especificar várias coisas, tá? Uma delas é o par skip, que é o recuo, tá? Então, no recuo, eu tenho que utilizar esse comandozinho aqui, ó, par skip. Então, aqui eu coloquei meio centímetro. Se eu quero colocar 1,5, eu boto 1,5. O que é que vai acontecer com esse espaçamento aqui? Ele vai ficar com 0,5, tá? Então, esse par skip aqui, ele vai fazer esse distanciamento do parágrafo para o começo, tá bom? Então, essa é uma das formas, tá? Existem como colocar o espaçamento entre parágrafos também. Isso daí a gente viu na aula 1, tá? Eu coloquei os comandos lá no slide também, tá bom? Então, se por acaso está acontecendo algum erro, talvez é o comando que não está sendo colocado direitinho, talvez. Tá bom? Bora lá para frente. Então, bora lá. As dúvidas, tá? Vou começar com as dúvidas. Aí teve a dúvida da Priscila, que colocou aí como fazer um bom abstract, né? Se eu puder adotar alguns dos principais pontos necessários para construir um bom resumo. A Gleidiane também foi nesse mesmo sentido em relação à introdução da pesquisa, né? Que ela tem encontrado informações boas e qual é o próximo passo, né? O que deve fazer. E a Nayana também falou em relação a isso, né? Sobre dicas de escrita de artigos, estruturação de trabalho, como fazer uma boa análise e revisão de um artigo, né? Por exemplo, se você for convidado a ser um revisor por uma conferência, tá?
Beleza, eu vou responder todas as três aqui da forma mais rápida possível, tá? Isso tudo, pessoal, a gente vai ver durante o curso. Olha aí como foi rápido, né? Então a gente vai ver tudo isso daí. Como estruturar um abstract bom, um resumo que vá... Tem alguns tipos de conferência que eles querem um resumo expandido. Então, como eu crio um resumo expandido? Como eu crio um resumo menorzinho, né? Como eu faço um resumo criativo? Então, tudo isso daí a gente vai ver, tá bom? Só que vai ser bem mais para lá, porque a gente vai numa abordagem bottom-up, que a gente fala, né? A gente primeiro vai ver conclusão, depois resultados e por aí vai. Aí lá no final que a gente vai ver título. Então a gente vai começar de baixo até em cima, tá? Mas a gente vai ver todos esses processos, a estruturação do documento todinho, de cabo a rabo, tá? Então, só adiantando a questão que a Gleidiane falou, né? Como ela já está nesse processo aí, a dica é começar a estruturar essa introdução baseada naquela ideia que a gente falou na aula 1 também, né? Que aí vai estruturar a introdução no contexto da dúvida, né? Das hipóteses, colocando as hipóteses, o que é que ela quer com o trabalho. Então, vai pegando essas informações e já vai compilando, colocando em parágrafos, né, cada ideia, o topic sentence, que a gente falou também. Então, já pode ir estruturando também o texto, tá? Então, aí a Nayana falou em relação à revisão de um artigo, né? Há um tempo atrás, eu recebi um documento que ele falava muito como os revisores veem o trabalho, tá? E aí eu achei muito útil, eu salvei, tá? E eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu peguei três documentos que podem ajudar nesse processo, mas não se preocupe que a gente vai ver tudo isso, daí é mesmo só para ter um material auxiliar para vocês, tá? Então, botei aqui eu não tenho como curtir lá no Classroom, né? Mas eu curti aqui os comentários de vocês para dizer o seguinte: eu curti, porém não vou falar disso agora, não vou comentar com tantos detalhes agora, porque a gente vai ver ao longo do curso, tá bom? Então, isso daí a gente vai ver tudinho, tá? E aí eu vou colocar junto com essa aula, esses três dicas, tá? Um documento fala sobre escrever um texto do ponto de vista do revisor, tá? Um outro são dicas para fazer uma boa tese de dissertação. E um outro é dicas para uma publicação de sucesso, que eu peguei esse material quando eu fiz um curso da Elsevier, se eu não me engano, lá na UFC. A notícia ruim é que os textos são todos em inglês, tá, pessoal? Desculpa aí, mas é o que eu tenho. Então, aqui tem os documentos que fala sobre o que é que um revisor vê, né? Questão de originalidade, de estrutura, se os principais elementos estão presentes, abstract, introdução, metodologia, conclusões, né? Se o título descreve claramente o artigo, aí ele vai falando cada tópico que se espera, tá? Trabalhos anteriores, né, em relação à referência bibliográfica, como é que tá, questões éticas e questão de plágio, questão de fraude, questão se um documento que tem a questão de uso de animais ou humanos, né, se tem todas as coisas éticas e tudo mais nisso, tá bom? Então, isso daqui você já pode utilizar para ver como é que o revisor, né, ele vai enxergar seu trabalho, o que é que ele vai observar no seu trabalho, tá? Então, é um documento que talvez ajude. Esse outro documento aqui, ele fala sobre um checklist, né, sobre tese e dissertação. Então, o que é que uma tese deve conter, o que é que um abstract tem que ter, não pode ser muito longo, né? O número de páginas conta no sumário, materiais e métodos contém informações suficientes. Aqui ele já vai colocando, ó, tudo que é que ele seria interessante ter em uma tese ou uma dissertação, tá? Isso é que serve até para TCC, tá, pessoal? Então, material muito bom também. E aí, como eu tô falando, a gente vai ver isso tudo, tá? Mas se você já quiser dar uma adiantada, dar uma lida em alguma coisa, você pode utilizar isso aqui como material de referência também, tá bom? E esse daqui é um workshop, né, de como publicar, né, algumas dicas de publicação, de estruturação de texto e tudo mais. Então, aqui ele vem falando, né, o que você tem que fazer para escrever de forma efetiva, né?
ele dá algumas dicasinhas. Então, também material em inglês, tá? Mas, como eu disse, né, a gente vai ver isso daqui, tá? Então, a gente vai ver em português mesmo, tá bom? Então, essas coisas, elas vão ser destrinchadas, né? Tá bom? Então, aqui já para vocês saberem, né, ter uma noção aí do que a gente vai ver ao longo do curso também. Tá bom? Pronto, aí tem como ver essas questões aí todas, tá, Nayana? Eu vou colocar junto com a aula de hoje, tá? Eu vou colocar com materiais suplementares, tá bom? Então, dúvidas aí bastante interessantes. A gente vai falar sobre cada um a respeito, tá? Não se preocupem, tá bom? Mas eu já vou deixar aí para vocês. E aí, qualquer coisa, quando a gente estiver nas aulas, eu já posso até citar alguma coisinha deles, tá? Pronto. Outra dúvida agora do Gabriel, né? Professor, você poderia falar sobre a importância do inglês e sugestões de apps, né? Muito bom. Eu tenho um projeto também chamado Conta aí, que ele é voltado para a pessoa da área de ciência da computação, né? A gente procura por profissionais, né, na área que estejam atuando, né, no mercado de trabalho e tudo mais, e traz para dar uma conversa, né, falar sobre como foi a vida acadêmica dele, como é agora a vida dele, né, pós-academia, né, e tudo mais. Então, tem sido bastante interessante. A gente já está na quinta edição, né, e aí a gente sempre pergunta para eles o inglês, né, o inglês é importante e tudo mais, e a maioria fala que sim, né, então, uma coisa que eu também tinha muito essa questão de não gostar de inglês, né, e aí a gente observa que cada vez mais já está se tornando uma necessidade, tá, a gente entender um pouquinho de inglês. E eu confesso que não foi um processo fácil para mim, né? Então, agora que eu estou começando a gostar, mas eu acho que quando a gente faz uma coisa obrigada, é ruim demais, né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro, antes de começar a entender inglês e tudo mais, é gostar, né? Então, uma das dicas que eu dou é começar com algo que você goste. Então, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ver série, eu gosto de ouvir uma música. Então, veja que essas músicas, esses livros, esses filmes, eles têm em inglês, né? Provavelmente vai ter, né? E aí você vê, ou vê a legenda em inglês, ou então vê o áudio em inglês legendado em português, e a mesma coisa com a música, né? Primeiro, tome gosto. Queira gostar do inglês, né? Pronto, Isabel. Isabel, se você quiser contribuir, tá? Com algumas dicas também, isso aí que são minhas dicas pessoais, mas você pode falar à vontade, tá bom? Tá? Pronto. Tem gente que gosta de inglês, estuda inglês. É aquela questão, estou começando a gostar agora, né? Então, pronto, perfeito, Isabel. Agradeço muito. Então, a Isabel ó, já vai dizer, já postar algumas coisas no Class. Qualquer coisa, pode até falar comigo que a gente já coloca alguns materiais lá, tá? Pro pessoal aí, certo? Então, comece com algo que gosta, né? Leia trabalhos na sua área, então exercício skin scanning, né? Não sei nem se eu escrevi screening direito, scanning, né? Que é o quê? Você vê de cima para baixo o texto, né? Não querer se ater em ler e entender todo esse texto de uma vez, tá? Porque eu digo com toda sinceridade, se você quiser entender o texto todo de uma vez, de primeira, você vai ficar muito desestimulado, porque não vai ser de primeira que você vai entender, tá? Então, principalmente para quem não tem experiência, né? Então, tente pegar as palavras-chave, entender o texto, não necessariamente você precisa saber dele todo, tá? Então, dessa forma você vai entendendo mais o contexto do inglês, né? Como é que se escreve em inglês, né? E aí uns apps, né, que eu indico, que são bons, eu comecei com Duolingo, né? Hoje eu tô trabalhando mais com Babel, tá? Então, pronto, é essa palavra aí, skinny scanning, tá? Eu só lembro só como fala, mas eu não sabia que essa escrita era essa. Depois eu vou até corrigir aqui o texto. Muito obrigado, Isabel. Então, skinning scanning, né? Isso daí que eu ouvi na graduação na época, certo? Mas só que eu aprendi de verdade na pós, tá? E aí, o dica de apps que eu dou são esses dois, né? Duolingo, que eu acho que é gratuito, se eu não me engano, ainda era, né? Não sei se ainda continua. E o Babel. O Babel já é uma alternativa paga, né? Mas não é tão caro e eu acho que, pelo valor que eles cobram, eles entregam um serviço muito bom, né? Não estou ganhando nada do Babel, mas é a minha visão, tá?
Uns canais no YouTube que eu acompanho, que eu acho muito bons, né? São esses dois, que é o Engvid, que tem muitos vídeos de inglês, né? Que ensina gramática, a falar, phrasal verbs, né? Mais para o contexto de conversação, muito bom. Então, tem vários professores, são muito engraçados os professores, então é legal também. E o Small Advantages, né? Que ele fala de curiosidades, vai ensinando algumas coisinhas também. Então, são dois canais que eu, que eu sigo, né? Que de vez em quando eu pego uns vídeos interessantes de lá, tá bom? Então, essas são as minhas dicas, né? Eu não, como eu falei, né? Eu não sou uma expertíssima. Pronto, a Elaine tá falando que o English Brasil também é ótimo. Não conhecia. Perfeito. Então, aqui são algumas dicas, né? A Regiane perguntou a questão do latex, né? Que ela não vê, né? Tá no sexto período de pedagogia, nunca ouviu falar. E a Marcelene também nessa mesma vibe, né? O porquê disso, né? Bom, eu acho, né? Minha visão disso é porque a pessoa ela não conhece o latex, né? Realmente ela não conhece, nunca ouviu falar também, tá? Também o latex ele é muito visto como uma ferramenta utilizada na área das exatas, né? Então, o pessoal que dá computação, é da matemática, é da física, que vê com latex por conta dessa parte matemática dele, né? Então, pode ser isso daí também um motivo, né? E também um outro motivo é que eu acho que também desconhecem as outras potencialidades do latex, tá? Então, é uma coisa que não é obrigatória, né, se ver na graduação, então é uma coisa que realmente passa batido, né? Então, eu acho que não é nem o que não querer mostrar, né? É realmente o desconhecimento, né? A minha visão é essa. Tanto é que no, no curso passado, né, tinha gente de várias áreas, né? Não só na área das exatas, né? Tinha da filosofia, tinha da biologia, né? Tinha de várias outras áreas que gostaram do curso e gostaram do latex e tudo mais, aí para mostrar que não é uma coisa das exatas, né? É para todo tipo de situação dá para trabalhar com ele. Pode sim dizer, Samara, que é uma outra opção para o Word, tá? Pode até se dizer que é uma outra opção para o Word. Pessoal, entenda que o LaTeX ele é um editor de texto como outro qualquer, tá? A única diferença é essa, que o formato, né, que você vai escrever é diferente, né? É um formato lógico, que aí tem aquela questão de código, né? Que você já nos outros, como o Word, como o Documents, né, do próprio Gmail, tudo que você está fazendo você já está vendo, né? Tá botando negrito, tá botando tal, tá colocando uma fórmula, né? Você já vê. Já o LaTeX não, ele é um formato lógico, né? Você tem que, entre aspas, né, programar para depois ver, né? A gente tem que compilar, né, para depois ver. Então, é uma outra opção mesmo, tá bom? Então, essas são as hipóteses, né, que eu lanço em relação a não ver o LaTeX, né, por conta mais disso, né, o desconhecimento mesmo, tá? Outras dúvidas, né, da Ana Karina e do Esdras em relação a converter para o Doc, tá? Pessoal, é o seguinte, eu desconheço uma ferramenta ótima para isso, né, para converter do text para o Doc ou para converter de um PDF para o Doc, né? Mas as opções que tem mais é em relação a isso, de converter um PDF para um Doc, tá? Aí eu coloquei aqui algumas dicas de conversores, né, online, que pegam de PDF para Doc, tá? Então, se quiser dar uma testada nesses, né? Existem. Mas para fazer isso, né? Se for um PDF feito com LaTeX, então você tem que colocar esses dois pacotes aqui, tá? Por quê? Se você não colocar esses dois pacotes aqui, as acentuações vão todas feias lá, fica tudo separado, tá? Então, você tem que colocar esses dois pacotes no preâmbulo para fazer essa conversão melhorzinha, tá bom? Sorani, hoje mesmo a gente vai ver como inserir figura, tá? Aguarde um pouquinho que a gente vai ver hoje, tá bom? Então,
Essas são as dicas, né, que eu dou em relação a essa conversão. Realmente não tem um ótimo, tá, pessoal? Não vai ter. E, na minha visão, eu acho que a gente tem que abandonar esse negócio de escolher formatação Word. Por quê? Porque o Word é pago, né? E às vezes a gente acaba aumentando a questão de pirataria, né? Porque a pessoa acaba pegando um serial para colocar no Word lá para conseguir trabalhar com o Word. Então, eu já abandonei o Word faz tempo. Quando eu uso uma ferramenta nesse iterim, né? É mais o LibreOffice, né? Que é já gratuito e tudo mais. E eu acho que a questão tem que usar mais a PDF, porque PDF é algo que ele não desconfigura, né? Então pode estar em qualquer computador, ele não vai ficar desconfigurado. Então, eu acho que a gente tem que começar, assim, a minha visão é utilizar mais PDF. PDF é aquela coisa, né? A pessoa não vai receber, vai dizer, desconfigurou. Meu amigo não desconfigura, o PDF não desconfigura. Então, se você errou alguma coisinha, formatação e tudo mais, não é porque eu abri no meu computador que desconfigurou, tá? Então, eu penso muito nisso. Ou então usar algo online, né? Colocar aí do Google Docs. Eu uso muito documentos do Google, né? Então, é uma sugestão aí, tá? Ou LibreOffice, né? Para ficar na sua máquina. Mas eu realmente eu trabalho hoje em dia, tá, pessoal? Mais com ferramentas online. Então, eu utilizo o Docs do G Suite, o Presentation do G Suite. Isso daqui é feito com o Presentation do G Suite, tá? Então, eu utilizo mais isso. Certo? Pronto. E aí, outra dica de sugestão, né, para converter de text para doc, né, que é um programa chamado Pandoc, tá? Então, vocês podem investigar essas dicas aí para fazer essa conversão, né? Apesar de que nenhuma é 100%, tá, pessoal? Não existe uma solução maravilhosa nesse processo, não. Infelizmente, ainda não existe. Mas quem sabe daqui a pouco exista, né? Aí pronto, aí entra a questão da figura, né? Foi uma dúvida da Vivian, que ela queria entender um pouco mais sobre manipulação no posicionamento das figuras. Teve a Maíra, teve o Anderson, a Maria José, o Mardônio, o Cristiano, a Daline, né? Então, todas essas pessoas aí estão querendo saber como é que eu coloco uma figura, uma imagem, né? E a gente vai ver isso agora. Mas antes, momento presença. Alguém até já falou aí da presença, né? Momento presença. Acessem, tá, pessoal, o link do formulário, https://bit.ly barra tô presente, né? E aí, resiste a sua presença hoje, que o código é participação de vocês na aula de hoje. Com vocês é só sucesso. Deixa eu colocar aqui o link. Eu vou colocar o link aqui e vou travar o chat, tá? Momentaneamente. Rapidinho. Aqui o link. Deixa eu ver se está funcionando. Pronto, tá funcionando. Vou travar aqui o chat rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que o link ele vai ficar por mais até o final da aula, tá? Então, se não deu algum problema, não deu certo, não esquenta que vai ficar mais um tempinho ainda, tá bom? Só mais uns 2 minutinhos, a gente volta. O código. Tá, participação. Quando mais de 80% já respondeu, eu vou continuar. Uma coisa que eu tô falando, o pessoal fez um grupo do WhatsApp, tá? A galera tá discutindo sobre LaTeX também. Eu acho que colocaram um link, né, do grupo, tá? Eu só não participo porque, pessoal, vai ser muita coisa para mim. Aí eu prefiro deixar o foco só no Classroom, que aí eu
tenho atenção para todo mundo, né? Uma coisa mais concentrada, né? Porque o grupo realmente tem um bocado também, acaba ficando perdido, tá? Então, eu só não entro mesmo para ficar lá por conta disso, tá? Mas eu apoio super a proposta do grupo, tá? Para vocês conversarem e tudo mais. Mas não deixe de discutir lá no Classroom também, não. Eu gosto de ver também a interação de vocês. Bom? Beleza, mais de 90% já respondeu, a gente vai continuar, tá bom? Eu vou liberar aqui o chat. Perfeito, então bora lá. Eu vou já dar uma colherzinha, né, de chá para o pessoal que quer saber das figuras, né? Observando que a gente vai trabalhar com figura melhor mais ainda na próxima aula, tá? Mas já aproveitei o gancho, já fiz um exercíciozinho, uma atividade que vai pedir o uso de figuras de vocês, tá bom? Então, bastante atenção agora, tá? Porque vai ser cobrado daqui a pouco, tá bom? Beleza, então, para eu inserir código da frequência é participação, Aciel. Participação. Bom, pronto, então, para inserir uma... Pronto, quem é o manetedor do grupo, coloca o link aí, a Samara está pedindo. O link do grupo. Depois tenta novamente, Zé Silva. Tá? Beleza, então bora agora para a imagem, tá? Como é que eu insiro uma imagem, professor? Como é que eu coloco uma imagem nesse negócio aí desse látex, né? Então, ó, para inserir uma imagem, primeiro a gente vai ver como a gente vai colocar a imagem no overleaf, tá? Então, primeiramente tem que fazer o quê? Pegar a imagem, colocar no overleaf. Depois que eu colocar a imagem no overleaf, é que eu vou poder pegar ela lá no meu texto, tá? Só que para isso também eu vou precisar utilizar um pacote. Que pacote é esse? É o Graphic X, né? Ou Graphic X, tá bom? Então esse é o pacote que a gente vai utilizar para colocar a figura de fato, tá bom? E opcionalmente a gente vai utilizar também um pacote chamado Float, tá? Esse pacote Float a gente vai utilizar muito para tabela também, tá bom? Então, para aqui a gente vai utilizar para posicionar. Eu quero que a figura fique em cima, fique embaixo, tem um controle maior dessa figura, tá bom? Então, bora lá, mostrar para vocês como é que é esse processo, tá? Eu vou criar aqui um arquivo novo, só para mostrar do zero como é que a gente faz isso. Então, vou criar um novo projeto. Figura aqui. Certo? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, bora lá. Para deixar as coisas organizadas, eu vou criar uma pasta, tá? Então, ó, bem aqui em cima tem uma opção aqui, ó, um íconezinho de um folder, né, de uma pasta. Então, eu vou clicar aqui nele e vou colocar aqui o nome figuras, tá? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada figuras, tá bom? E eu vou colocar todas as figuras aqui, né? Então, vamos supor, eu quero colocar 10 figuras no meu artigo. Aí você coloca as 10 figuras aqui, para deixar organizadinho. Pessoal, mas eu sou de bagunçado, eu gosto de deixar tudo misturado. Tem problema? Não tem problema, tá? Então, você pode também jogar na raiz sem precisar colocar essas pastas, tá? Mas eu sou organizadinho, eu vou colocar a pasta, tá bom? E eu vou procurar agora uma imagem, tá? Eu vou vir aqui no próprio Google e vou procurar uma imagem, sei lá, vou escrever aqui escrita científica. Vou aqui em imagens. Para aquela questão de direito autoral, vou vir aqui em configurações, aliás, ferramentas, direitos de uso, Creative Commons, né? Então, todas essas imagens aqui, elas são livres e abertas. Eu vou pegar, sei lá, que figura eu pego. Vou pegar essa figurinha aqui, um foguetezinho. Vou pegar o botão direito, salvar a figura como, vou colocar aqui no downloads, vou só renomear, foguete.
foguete. Pronto. Samara, eu só mostrei como criar um folder, uma pasta, tá? Que é bem aqui, ó. Clica aqui nesse ícone e coloca o nome da pasta aqui, tá? Ele criou essa pasta aqui para mim, tá bom? Beleza. Bora agora adicionar a figura para cá, tá? Eu vou clicar no folder, clicar na pasta, tá bom? E agora sim eu vou apertar esse botão aqui, ó. Esse íconezinho aqui, upload. É uma setazinha para cima. Pensa assim, seta para cima, mando pro overleaf. Seta para baixo, que é essa daqui, ó, pega o do overleaf, tá? Então, o upload é para a gente mandar pro overleaf. Eu vou clicar nesse upload e vou procurar a imagem no meu computador, tá? Ele aceita até o arrastar colado, mas se você clicar aqui também dá certo. Pronto, a figura agora já está aqui dentro da pasta figuras, tá? Ó. Já vai aparecer a figurinha, foguetezinho, ó. Beleza? Então pronto, já deu certo. Minha figura está aqui. Pergunto, a figura já vai aparecer no texto ou não? Só para ver se vocês estão vivos. Não vai, né? Porque eu só coloquei no overleaf, eu ainda não botei o comando para chamar ela, tá? Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Bora ver aqui no slide de novo. Eu vou ter que colocar esses dois pacotes aqui, ó. GraphicX e Float. Então, bora lá. Vou botar aqui os package. GraphicX. E vou colocar também esse outro pacote chamado Float. Tá? Pronto. Então, esses dois pacotes aqui vão servir para isso. Então, só botar aqui o comentário, né? Esse daqui é para as figuras. E esse daqui é para posicionamento. Já já a gente vai entender o que é isso, tá? Eu não entendi a figura do origem ou do prisma. Não entendi a referência das figuras ou imagens. Explica um pouquinho aí, Nailson. Não entendi. Pronto, então eu coloquei os dois pacotes, tá? Como é que agora, de fato, eu vou colocar a figura? Tem que fim, né? A figura agora. Bora lá. Então, bora lá. O que é que a gente vai fazer para ser mais rápido, tá? Então, bastante atenção aqui pro The Flash, tá? Ó, vou botar barra invertida, begin, abro a chave e começo a escrever, ó, opa, rapaz, esse overleaf é um gênio, ele já colocou aqui, ó, já botou aqui, figure, né? O que é que eu vou fazer? Deixa o bichinho trabalhar pela gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, ó, aqui com as setinhas, ó, eu vou deixar o primeiro mesmo, o primeiro que eu quero, esse begin figure, ó. Aí você dá um enter. Puxa. Então ele já botou um bocado de coisa aí pra gente. O que é que eu recomendo? Deixa o que ele botou aí, tá? Porque se tirar uma dessas coisas aí, pode dar o meio, tá bom? Deixa o bichinho aí. Que a gente vai alterar o conteúdo agora, tá? Então, bora lá. Bora entender o que é isso daqui. Isso daqui, pessoal, ele é um comando de ambiente, tá? Ou seja, eu tenho um begin, alguma coisa, um end, alguma coisa. Então, entre esse meio aqui, eu vou definir uma figura. É o espaço de uma figura, tá? Para falar a verdade, a figura em si só isso bem daqui, ó. Só isso daqui é responsável por colocar a figura. Só que aqui eu já crio um ambiente completo para ela. O que é um ambiente completo para ela? Eu defino a centralização, se eu quero que essa figura fique centralizada. Eu já coloco aqui uma legenda para essa figura. Então, já coloco a legenda aqui nesse caption. E aqui eu ainda coloco um marcador para ela, tá? Depois a gente vai entender o que é que são esses marcadores e como eles são importantes e práticos para a nossa vida, tá? Pronto, então já tem uma infraestrutura completa aqui. Bora ver de novo, né? Replay, barra begin, abro a chave,
coloco figure. Ó, só botar um F, ele já vai mostrar ali. Eu dou um Enter. Pronto, preencheu, tá? Aí vem aquela questão do autocompletar, o Ctrl espaço, tal. Bem aqui, se eu colocar o meu mouse, pronto, entendi isso, Auraine. Ele não tem esse plugin indexado, certo? O que, que pode acontecer? Você pode criar qualquer imagem em formato PNG ou JPEG, ele vai conseguir pegar, tá bom? Então, dá para fazer, ele faz dessa forma. Agora, direto assim, ele não vincula, tá? Mas aí, tamanho de fonte, cor, ele tem um tipo específico que dá para trabalhar com isso, que é o PDF underline text. Aí é um pouquinho, é bem diferente. Dá para trabalhar com o Inkscape, com ele, tá bom? Então, tem como fazer isso, mas é utilizando o Inkscape. Porque a opção frame, eu ainda não trabalhei com frame. Eu já cheguei a ver alguns comandos com frame, mas ainda não trabalhei muito com ele não, tá? Já a gente vai ver essa questão da imagem tá enorme, tá, Krigor? Pronto, ó, dentro dos chaves, eu vou dar um Ctrl espaço. Aí o que é que ele vai mostrar pra gente? Ó, já é mostrar pra gente o que é que tem na pasta figura, ó. A primeira linha, ao dou um Enter. Pronto. Esse comando, pessoal, o que é que ele vai fazer pra gente? Compilar, né? Senão não vai. Ah, vou botar o RI aqui. Lá, apareceu, não vai aparecer hoje. Ó, tá bem aqui, ó. Só que onde é que ela tá? Sei lá onde é que ela tá. Tá cortada, né? Por quê? Porque ela tá num tamanho enorme, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Ó, ela tá muito grande essa figura. E aí, professor, ferrou. Não vai utilizar mais não, né? O que é que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar uma opção bem aqui dentro da figura, tá? Opção é o quê? Colchetezinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, ó. Vou botar width. O que significa esse width? Significa largura, tá? Eu quero que a largura ela seja do tamanho do line width. Melhor line width não, botar text width. O que é que vai acontecer agora? Ó, ficou pequenininha, ficou encaixada aqui. Vou repetir, tá? Bora lá. Se você colocar somente esse comando, certo? Ou seja, colocar só a figura, se a sua figura estiver muito grande, ele coloca ela toda lá daquele tamanho, tá? Então, uma coisa que é muito chata, que eu já trabalhei muito, eu quero deixar a figura assim bem encaixadinha aqui. Menino, pense num suor danado para fazer isso no Word, né? Então, aqui é simples. O que é que eu vou fazer? Bem aqui está a figura. Eu quero que ela fique na largura do texto. Meu texto, ele começa aqui e termina aqui. Eu quero que minha figura fique nesse tamanho aqui, ó, de largura. Aí eu vou adicionar essa opção aqui, ó. Eu vou botar entre colchetes, tá? O marcador width igual barra text width, tá? Então, quando eu coloco esse width igual a barra text width, a largura que é enorme, ele compacta para ficar naquela largura ali que você determinou, tá? Então, isso faz com que a figura ela fique no tamanho adequado para o seu texto, tá? Certo? Ah, professor, a figura está muito pequenininha. O que é que eu posso fazer? A mesma coisa, você pode trabalhar com o width também. Eu posso, inclusive, dizer o seguinte, olha, eu quero que tenha no máximo 3 centímetros de largura. Aí o boy bota aqui, ó, 3 centímetros. O que é que isso vai fazer?
a imagem ela vai ficar bem menor. Porque ele vai deixar só 3 centímetros. Então, eu quero uma imagem de 7 centímetros, outros centímetros. Você pode especificar a quantidade de largura que você quer que aquela imagem tenha, tá? Então, dá para manipular a imagem assim, rapidamente com isso, tá? Agora, para que serve o float? O float ele serve para você colocar a imagem onde você quiser, tá? Ó, se você colocar um H, aqui é uma opção da figura, ó. Se você colocar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Se você colocar um H, significa o seguinte, eu quero que a figura fique aqui. Se você colocar B, o que é que vai acontecer? A figura ela vai para baixo, para a parte de baixo da página. Ó, a figura foi lá para baixo da página. Se você colocar T, a figura vai para o topo da página. Ó, ficou no topo da página. Aqui ela ficou na segunda página porque ela não compete com o título, tá? Mas se você quiser que ela fique no topo da página do título, você vai colocar uma exclamação antes do T. Aí ela vai vir para cá. Ó, certo? Você força, olha, força essa imagem para ficar no topo dessa página. Força essa imagem para ficar aqui. Força essa imagem para ficar embaixo, lá no canto inferior da página. Aí você vai utilizar a exclamação para isso, tá bom? Então, dessa forma, você pode manipular livremente uma imagem no LaTeX, tá bom? Ficou claro? Eu vou voltar aqui para o Linewave, só para a gente ver a imagem melhor, tá? Pronto, para deixar a imagem no canto direito e canto esquerdo, aí já é outro pacote, tá? É outro pacote. Para fazer múltiplas imagens, é outro pacote, tá bom? Eu quero que vocês entendam o básico. Bora brincar com o básico, aí depois a gente começa a correr pegando essas particularidades. Isso já pode ficar para uma outra aula dinâmica, tá bom? Isso aí já pode ficar para uma outra aula dinâmica, essa questão de colocar tipos de imagem junto com texto. Pessoal, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo com essa questão do LaTeX, tá? Colocar uma imagem centralizada e o texto todo por volta, colocar de um lado, colocar do outro, colocar caption em cima, colocar caption embaixo. Dá para fazer um bocado de coisa, tá? Beleza. Ó, um outro detalhe, tá? Só para fechar. Esse comando aqui, ó, caption, ele vai definir uma legenda para sua figura, tá? No caso, ó, esse texto está aparecendo bem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Bem aqui embaixo da figura. Vou botar aqui só para vocês entenderem. Vou botar aqui um texto. Legenda do texto. Ó, ele vai aparecer bem aqui, tá? Professor, eu quero deixar essa legenda em cima da figura. Para deixar em cima da figura, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa linha todinha e colocar antes do Include Graphics. Então, se você fizer isso, o que vai ficar com a legenda? Ela fica em cima, tá? Outra coisa que dá uma dor de cabeça danada, né? Como colocar essa legenda em cima. Só isso. Você fazendo isso, você já coloca a legenda lá em cima. Tá bom? Isso é o básico de figura, que já dá para você fazer a atividade. Eu disse só para fechar, mas eu vou falar outra coisinha aqui. Lembra desse marcador aqui, ó, label, tá? Essa é uma mágica do LaTeX, tá? Se você vier aqui, ó, colocar um texto, olhe a figura /ref, aí ele já vai completar aqui, ó. Ele já vai estar esperando o figure my label. Eu vou botar o enter, ó, já completou. O que é que vai acontecer? Ele vai mostrar para a gente nesse lugar aqui o número da figura, ó, 1. Então ele vai pegar qual é a referência da figura e vai colocar o número dela aqui. Para que isso é útil? Se eu tiver 50 imagens e for adicionar uma nova imagem no meio, você nem se preocupa com a numeração dela, que ele atualiza automaticamente a numeração da figura. Isso daí ele vai utilizar também para referenciar a figura na lista de figuras, de tabelas, de tudo. Tá? Então, esse ref aqui e esse label, ele vai servir para isso.
É ótimo, né, Eric? Seria ótimo mesmo. Tá? Beleza? Então, isso daí é o que eu tenho de figuras para vocês. Por hoje, tá? Próxima aula a gente vai ver mais coisas. Tá bom? Bora lá. Faltam 20 minutinhos, eu quero fechar as dúvidas de vocês todas aqui. A Débora, a Maria José e o Sérgio perguntaram como fazer para adicionar referências, né? Como inserir nota de rodapé, né? Então, isso daqui a gente vai ver também muito mais para lá, tá? Mas só para já dar uma pintadazinha, né, opa, eu vou continuar o curso para ver isso daí. O LaTeX, tá, pessoal? Botou o coraçãozinho e curtir, né? Ele possui uma formatação própria chamada BibTeX, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é isso rapidinho. Ó, eu vou abrir aqui a pesquisa do Google e vou colocar Google Escola. Tá? E aqui no Google Escola, isso daqui ele serve para você pesquisar vários textos científicos, tá, pessoal? O Mendeley também ele faz isso, tá? Eu ainda não sei mexer tanto no Mendeley, eu estou aprendendo agora. Eu quero mexer mais para mostrar para vocês, mas é muito, muito massa mesmo o Mendeley. Começando a gostar. Eu vou colocar aqui animação, animation, por exemplo. Olha, o Google Escola, ele tem uma formatação de citação, ó. Embaixo de cada artigo, livro, seja o que for, ele tem esse botãozinho aqui. Deixa eu aumentar aqui, né? Vocês não estão vendo direito. Pronto. Bem aqui, ó. Ele tem esse íconezinho aqui, ó. Quando eu clico, ele tem o formato, ó. MLA, APA, tem o NBR, né? Que é da BNT, certo? E ele tem aqui, ó, o BibTeX. Quando eu clico nele, ele já vai me aparecer esse códigozinho aqui, ó. Então, aqui ele já organiza, né, ó, o título do artigo, quem foi o autor, o ano, quem foi que publicou, tem outros textos que tem mais outras informações, tá? Então, é por isso daí que o LaTeX ele vai organizar suas referências bibliográficas, tá? Então, a gente vai utilizar esse arquivo aqui e a gente vai ver como é que faz uma citação utilizando essas informações. Então, ele vai fazer isso automaticamente para a gente. Então, aquela dor de cabeça, eu coloco 3 autores, 2 autores, como é que fica maiúsculo, fica minúsculo, dá para fazer tudo isso automático no LaTeX, tá bom? Então, isso daí é só uma pintadinha, né, mas eu vou entrar em mais detalhes mais lá para frente também, tá bom? A Fátima perguntou como é que é a formatação de gráficos, tabelas, né? A Luísa também perguntou a mesma coisa, como é que faz tabelas no LaTeX, tá? A gente também vai ver mais pra frente, tá bom? Mas dando uma pintadinha também, curte, tá? Dando uma pintadinha também. A gente vai, como eu falei no começo, pessoal, o que for um pouquinho mais complicado no LaTeX, a gente já vai utilizar algo que já seja mais fácil pra gente, tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar na hora, quando estiver falando disso, com o Table Generator, tá? Ah, o Nails perguntou se tem como referenciar naquele citar sem usar o WebText. Tem como você colocar uma referência no BibTeX diretamente pelo documento, só que ele vai procurar no formato BibTeX sempre, Neilson. Então, o barra cite, né, que a gente vai ver lá para frente, esse comandinho barra cite, ele vai pegar um identificador que está formatado no padrão do BibTeX. Então, não dá para usar ele se não tiver nesse padrão, nessa referência. Pelo menos eu desconheço esse dele, tá? Então, vou clicar aqui no link, tá? E aí é esse programa que a gente vai utilizar, ó. Então, se vamos supor, se você já tem uma tabela, você cria a tabela aqui, a gente vai criar a tabela aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui meu nome, Danilo. Aí eu vou criar uma tabela aqui, desse tamanho aqui, já toda preenchida, beleza. Então, ó, se eu apertar aqui, ó, em Generate, ele já vai me dar um código do LaTeX só para eu jogar lá no Overleaf, tá? Então, as coisas que podem ser mais complicadinhas, a gente vai utilizar coisas que já estão prontas para a gente, tá? Então, a gente vai, quando a gente estiver trabalhando com tabelas, a gente vai ver como criar uma utilizando como recurso o Table Generator, tá? Então, um recurso muito, muito bom.
Tá bom? Pronto, depois eu quero dar uma olhada nessa formatação, Nailson, que eu desconheço como fazer isso. Isso, justamente, Matheus. Ela é semelhante a uma tabela. Eu posso fazer merge de tabelas de células com latex também, deixar centralizado, aumentar a largura para ficar encaixado com texto, bem bonitinho. Tem como fazer tudo isso daí com latex. Tá bom? O Marcos, o João, o Ellison e o Cristiano perguntaram sobre a questão matemática. A gente vai ter uma aula só para mostrar como trabalhar com o modo matemático do LaTeX também, tá? Mas dando uma pintadinha, né? Curti também. Dando uma pintadinha nesse assunto, o LaTeX dá para fazer textos em matemáticos dentro do próprio texto, né, no parágrafo, de forma limpa e linda, né? Tem como deixar uma equação destacada, né, no centro do documento, tem como colocar numeração para essa equação, né, para depois citar, tá bom? Tem como você fazer referência interna com ele também, a gente vai ver tudo isso, tá? E aí, o que é que a gente vai utilizar como recurso, né? Falaram assim, tem um bocado de código, é feio, não sei o que, quase corri. Existe uma opção chamada Code Cores para fazer essas equações de forma mais tranquila, tá? Vou mostrar aqui para vocês também. Ele é essa páginazinha bem simples, só que poderosa, tá? Então, aqui você pode montar a equação do jeito que você quiser, ó. Botar aqui um somatório, por exemplo. Sei lá, aqui. A gente vai ver como é que cria essas equações. E a gente pode utilizar aqui, ó, para ver uma letra, alguma coisa que você desconhece. Aí você já pode também procurar aqui, né? Tem tudo para você. E aqui serve até, inclusive, se você não trabalhar com LaTeX, né? Você quer colocar a equação bonitinha e tudo mais. E aí você pode colocar na sua apresentação. Você coloca aqui formato PNG, pode aumentar o tamanho e baixar em formato PNG e colocar na sua apresentação, digamos, né? Então, a gente vai trabalhar, quando estiver trabalhando com equações, né, com esse programinha aqui, com esse site, tá? Então, o que não tiver lá no Overleaf, a gente vai utilizar ferramentas para isso, tá bom? Vai ter certificado de 60 horas para ACC, tá? E o principal é que as 60 horas são cheias, tá? Na ACC, pelo menos na computação, as 60 horas são 60 horas mesmo, tá? É um projeto de extensão, tá, pessoal? O certificado é um projeto de extensão. Beleza, hein? E quem mais falou? A Isabel falou assim, seria interessante falar um pouco sobre paginação, como formatar, como remover ou adicionar. Pronto. Pessoal, seguinte, já dando uma sinalização para a Isabel, a nossa próxima aula a gente vai falar sobre paginação, tá? E aí o que é legal? A gente vai ver como a gente vai colocar formatação com algoritmo romano, I, 2i, 3i, um número normal, como resetar a contagem, eu quero que comece do 1, quero que comece do 5, quero que comece do 7. Não, eu quero voltar a começar do 5. Pessoal, dá para fazer de tudo com LaTeX. Vocês vão ver como a gente vai fazer isso de forma simples e rápida, tá? Então, próxima aula, não percam, né? Já dando umas cenas dos próximos capítulos, né? A gente vai ver como fazer paginação com LaTeX, tá bom? Dando uns spoilers, né? Como o Cícero falou, tá bom? Beleza, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Para tirar as dúvidas, dar as sugestões de vocês para a aula, né? A gente vai entrar em mais detalhes, tá, pessoal? Nas aulas mesmo, né? Só recapitulando, né? A aula dinâmica é para eu tirar dúvidas que vocês estão tendo durante o processo, tá? Então vamos supor, falou aí, né? Eu queria colocar essa figura do lado direito. Aí a gente pode deixar para a dinâmica, porque eu não vou falar isso na aula normal, porque na aula normal é o básico, tá? É o básico, é o necessário ali. Se é uma especificidade, aí você chega falando da dúvida, que aí eu trago na aula dinâmica, tá bom? Então, a ideia da aula dinâmica é isso, é tirar as dúvidas, né? Mais tirar as dúvidas e sugestões em cima do que a gente já viu. Então, se a gente já viu figura,
Aí traz uma sugestão, não, eu quero saber como é a figura para botar do lado direito junto com o texto, tá? E aí a gente coloca. Pronto, José. Deixa eu botar aqui o link. Pessoal, o link da frequência, tá? Só recapitulando, é o mesmo link sempre, tá? Então, se você quiser, você pode até já salvar esse link, tá? https://bit.ly/tô presente, até facinho, tá? A única coisa que vai mudar é o código, tá? O código na aula de hoje foi participação, tá? Participação, certo? Ou seja, o código vai ser sempre alguma coisa que tem a ver com a aula, tá? Eu não vou pedir banana como código, não. Vai ser uma coisa que tem a ver com a aula, tá? Só mais uma brincadeirinha, tá bom? Então, podem já salvar esse linkzinho da presença, e aí quando eu disser a hora da presença, aí você já tem um link lá, tá bom? Dá para fazer a elaboração. Assim, hoje em dia eu trabalho muito com LaTeX nas minhas listas, né? Eu já não faço mais lista de aula com outro documento, não. A apresentação ainda faço nesses programas usuais, né? Mas lista de exercício. Beleza, antes de encerrar a aula, tá? Até terminou, vai lá, tô no horário, graças a Deus. Não aconteceu nenhum imprevisto, graças, né? Pronto. O curso é quantos meses? Pessoal, são 11 encontros no total, tá? Então, se eu não me engano, vai acabar na primeira semana de dezembro. 6 de dezembro, pronto. Tá? Então, acho que não tem nenhum feriado no sábado. Então, provavelmente vai acabar nesse dia mesmo, tá bom? Então, são 11 encontros, tá? E aí, fechou os 11. Eu ainda vou dar mais um tempinho para ver a questão da frequência, contabilizar tudo. E a gente vai ter uma aula de encerramento, tá? Que não conta como uma aula, tá? Vai ser um momento de encerramento que eu gosto de fazer com o StreamYard no YouTube, tá? E aí eu vou fazer um balanço do curso, né? Vou distribuir a premiação, quem teve as maiores premiações, né? Quem vai ganhar aí uma revisão free, por tempo ilimitado, tá bom? Então, vai ter um momentozinho legal aí de confraternização, digamos assim, né? Que é após essas aulas, tá bom? Então, coisa boa, chuva sempre é bom. Eu vou explicar agora, tá? Eu ainda tem um tempinho, eu vou explicar a atividade de vocês, tá? Como sempre, né? Tem uma atividade, lógico, né? Já deve ter aparecido no Classroom para vocês. Mas eu vou mostrar aqui, tá bom? Pronto, ó. A gente vai ter uma nova atividade aí para vocês, tá? Bem aqui, ó, em atividades do curso, né? A quarta atividade eu intitulei de Fale Algo que Gosta, tá? Então, é uma atividade relax, tranquila, que aí eu vou conhecer também um pouquinho mais de vocês e vou ter dicas aí, sugestões para séries, filmes, livros e tudo mais, né? Que vocês vão indicar. Então, vou abrir aqui. Ó, na atividade, vocês vão falar algo que vocês gostam e que recomendam, lógico, né? Então, você tem que gostar e recomendar, tá? Então, para isso, você vai fazer um resumo disso, né? Dessa coisa. E por que você gosta, né? Vendo o peixe, tá bom? E aí, esse algo inclui, tá? Mas não necessariamente são limitados, só dei exemplos, tá? Vocês podem colocar uma indicação de filme, de série, de desenho, de livro, de novela, de música, tá? E aí, uma das coisas que eu vou pedir, né, um critério que eu vou pedir é que vocês adicionem uma imagem, tá? Então você tem que colocar uma imagem relacionada a isso, né? Então se é uma série, coloca o filme, uma foto lá dos personagens, né? Dessa série, dos atores dessa série, né? Se é um desenho, coloca a foto dos personagens desse desenho, tá? Essa atividade vale 90 pontos, tá? Os critérios são um resumo bem estruturado, a presença da imagem e a entrega no prazo, tá? Eu vou começar a colocar esse critério aqui, tá bom? Então, entregou no prazo, 20 pontos.
Passou do prazo, aí já vai começar a diminuir essa pontuação, tá? Só para ficar mais, mais corretinho, né? Mais correto, tá? Porque eu não quero tirar pontuação em cima de algo que não, por exemplo, eu não quero, tua redação vale 200, eu vou tirar, não tem critério para eu tirar, né? Porque a tua pontuação é aquela. Então, eu vou deixar agora específico a questão do prazo, né? Então, o prazo tem uma pontuação, que aí se você entregar fora do prazo, aí diminui um pouquinho, tá bom? Fica melhor assim, né? E aqui eu dei um exemplo, tá? Ó, até coloquei o meu código aqui para vocês, ó. Aí lembra da dica que eu dei, né? Vocês podem até, inclusive, copiar o código, colocar lá no seu texto, limpar e editar essas coisas que eu mostrei para vocês, tá bom? Mas eu vou mostrar só o PDF, mas eu coloquei aqui, ó. O que eu escolhi, né, é uma série que eu gosto muito, chamada One Piece, né? E aqui eu coloquei um resumozinho do que é o anime, né? E aí coloquei uma imagenzinha desses personagens, tá bom? Então, aí vocês depois dêem uma olhada no meu resumo, quem sabe que alguém goste, né, e se interesse, tá bom? Naruto também é muito bom, certo? Então, a ideia é essa, tá? É uma atividade mais relax, você vai falar uma coisa que você gosta, eu não vou dizer agora o que você tem que fazer, você vai fazer o que você vai gostar aí, né? Então, pronto, pode falar aí da cerveja também. Falei que não inclui, tá? Então pode falar da cerveja. Vou falar da Coca-Cola. Bote aí, fale da Coca-Cola, coloca aí. Eu não bebo, né? Então não sei nem o que é cerveja boa ou ruim, né? Tá? Então, essa é a atividade para vocês. Só essa, tá bom? Então, atividades em relax, aproveitar que segunda é feriado, por isso eu coloquei uma atividade mais rápida, né? O Thiago disse que vai falar do todinho dele. Tá certo, todinho é bom também. Melhor do que Nescau. Tá bom? Então, essa é a atividade que eu tenho para vocês, tá? A atividade My Hero Academy é muito bom também. Tá bom? Muito, muito bom. Ou não lembrei do My Hero Academy. Atividade até quarta-feira, tá bom, pessoal? Então vocês têm até quarta-feira para realizar essa atividade aí. Alguma dúvida em relação à atividade? Tá tranquilo? Por enquanto não, né? Pronto, qualquer dúvida, tá, pessoal? Vocês podem até colocar também na próprio comentário da atividade, tá bom? Beleza? Assim, eu botei One Piece, tá? Mas nada impede de colocarem o mesmo que eu botei, não, né? Se tiver alguém que gosta também, tanto quanto eu, tá? Não tem problema não, tá bom? Fiquem livres, tá? Essa atividade é para realmente vocês falarem o que quiserem aí, que gostarem mesmo, tá bom? Então, vou encerrar a aula por aqui. Muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Bons estudos. Depois eu tô colocando esses materiais, esses links. Vou falar aí com a professora de inglês também para colocar links legais também para vocês, né? Tá? Então a ideia é a gente sempre estar colaborando, né, com o que conhece, né, a expertise de cada um aí, tá bom? Bom final de semana, bom feriado, tá? E a gente se vê no próximo sábado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos.